E hoje é dia de Top ou Flop. O quadro onde passamos a lupa em todos os destinos em que nós já estivemos, baseado em 6 critérios. Que são atrações turísticas, Gastronomia, infra e logística, segurança custo-benefício e o fator uau, que é o único deles que é subjetivo. É como se fosse o que a gente sentiu quando chegou no lugar, qual que é a vibe daquele lugar. e, claro, tudo isso baseado na nossa experiência pessoal. Vale lembrar que a gente não sabe a nota um do outro, então a Gé já avaliou e eu avaliei sem que nenhum soubesse o que cada um tá pensando. E já temos alguns vídeos desse quadro aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre Aruba. Bem-vindos a Aruba, a ilha conhecida como uma ilha feliz. Localizada no Caribe, pertinho da Venezuela, Aruba é um destino ensolarado o ano todo, com praias de águas cristalinas, areias brancas e um povo super acolhedor. Aqui o sol brilha em média 360 dias por ano, e o turismo é o coração da ilha. Prepare-se para descobrir tudo o que fez este pequeno país um dos lugares mais incríveis do Caribe. E começamos por atrações turísticas e atividades. Bom, começando, pra mim, atrações turísticas em Aruba, eu coloquei uma nota 7. Eu coloquei nota 7 porque Aruba, eu vou acabar falando muito sobre esse ponto, mas Aruba é um destino extremamente caro. Então, consequentemente, as atrações turísticas também são caras, né? Então a gente viu que tinha kitesurf pra fazer, mas era uma média, eu acho que de R$300. Acho que eram em $100, $200 por aí, é bem caro. E aí talvez eu esteja sendo até um pouco ingrata nesse critério, porque é basicamente por conta da moeda mesmo, né? Porque convertendo realmente fica tudo muito caro. Mas, além disso, Aruba ela não tem uma imensidão de opções de pontos turísticos. A gente tem ali, basicamente, o centrinho de Oranjestad, que tem as casinhas coloridas. Tem o bairro de San Nicolas, que tem os grafites, né? Então, eu acho que é super válido e a gente recomenda bastante as pessoas, se estiverem lá, a conhecer esses lugares. Mas, na minha cabeça, quem vai para Aruba vai basicamente para curtir as praias. Então, pontos turísticos, assim, realmente não tem tantas opções. Então, é por isso que a minha nota é 7. E a minha nota para atrações turísticas e atividades é 7,5. Bem próximo, hein? Aham. Eu acho que... Não? Não. Eu acho que o que a Gé definiu é basicamente o que eu penso também. Eu acho que Aruba é um lugar muito voltado para praia. Então a grande maioria das atividades que tem para fazer lá é curtir a praia, que realmente são espetaculares. Isso não tem nem o que falar. Aruba é impressionante, um mar lindo, é muito gostoso ficar nas praias lá e relaxando. Mas quando você busca coisas diferentes, você acaba tendo San Nicolas, realmente, com a parte de street art, que é bem legal, vale muito a pena visitar. Aí tem farol, tem kitesurf, mas não chega a ser uma atividade, né? Mas também é muito caro, igual a Jé falou. Tem a opção de visitar a Ilha dos Flamingos, que também a gente achou muito caro e a gente acabou não indo. Então acho que a Aruba fica muito travada nessa questão de custo. É tudo bem caro realmente e o que é gratuito são as praias, que é muito legal, e street art e as casinhas coloridas de Oranjestad. O resto tem um parque também, um parque natural, que é um pouco afastado, então se você não tiver de carro também complica um pouco. Então acho que 7,5 é uma nota justa pro lugar. E depois dos passeios, lógico, não só pra mim que sou uma taurina, bate aquela fome. Então vamos pro tópico gastronomia. A minha nota pra gastronomia também é 7,5. Eu acho que Aruba tem muita opção de restaurante, o problema é que é tudo em dólar. Então a gente, infelizmente, acaba sendo prejudicado nesse sentido por conta da cotação. E aí as coisas acabam ficando muito caras. Então eu acho que por mais que ele tenha uma variedade grande de opções de restaurante, pelo menos pro nosso bolso, acaba sendo limitado a fast food, que também não são lá tão baratos assim, mas são um pouco mais acessíveis que daria para comer. A gente se virou muito bem com supermercados, então a gente almoçou em supermercado, jantou algumas vezes, foi em outros em fast food, então a gente se virou nisso, mas deu aquela vontadezinha da gente comer, vamos comer uma comida mesmo, algo mais substancioso, e aí a gente esbarrou realmente no custo, né? Ou fazer em casa. Então eu acho que esse ponto de gastronomia, Aruba fica devendo um pouquinho. E pra mim, o tópico gastronomia, deixei um pouquinho mais baixo e eu dei uma nota 6. Eu basicamente concordo com tudo que o Fê falou. Aruba tem muita opção de restaurante ali no centrinho, então a questão quantidade, realmente, eles
dão uma quantidade boa de opções ali para restaurante. Se você tá disposto a investir um pouco mais, tem essas opções. Aí tem inúmeras opções. Você vai conseguir achar várias opções ali de comida e de vários tipos também, isso a gente reparou. Mas se você tiver numa pegada um pouco mais low cost, isso já fica um pouco mais complicado, que foi o nosso caso. Quando a gente estava tentando realmente dar uma segurada, porque a moeda estava muito alta e em todos os lugares eu acho que era uma média de $30 o restaurante. 20, acho que 20 dava, mas aí 20, 30. Imagina, 20 por pessoa, prato. né? O prato, exato. Era $40 pra gente comer uma refeição. E normalmente esses restaurantes têm 10%, então, enfim, isso vai subindo, né? O céu é o limite. Então, o que a gente fez? A gente basicamente comeu nos supermercados. E um comentário é que a gente não via só pessoas ali, turistas. A gente via muitos locais também comendo ali, gente, né? Então, acaba sendo ali uma fuga para você tentar segurar um pouco de dinheiro ali mesmo, né? Então, é por isso que a minha nota foi um pouco mais baixa. Porque eu acho que, para quem tá tentando economizar, para quem tá tentando segurar um pouco de dinheiro, fica um pouco mais restrito, não tem muitas opções, você tem que tentar fazer um somebody love ali para conseguir economizar de alguma forma. Além disso, a gente basicamente almoçava só fora, né, nos supermercados. Então, à noite, a gente fazia comida dentro do Airbnb que a gente tava. Então, mais uma vez também, para tentar dar uma segurada. O que deu certo, deu. Mas ainda assim, o mercado também, você vai sentir ali o valor um pouco mais alto também nos mercados. Eu acho que gastronomia, esse é o ponto. Você consegue se virar bem lá se você estiver disposto a cozinhar à noite, mas muita gente não tá porque tá de férias, Exato. Então quer curtir e tal. Então realmente acaba ficando um pouquinho mais pesado esse ponto de restaurantes. Resumindo, basicamente depende da sua disposição e do seu bolso. E o próximo ponto que vamos avaliar é a infraestrutura e a logística de Aruba. E pra mim, esse tópico eu coloquei uma nota 7. Por quê? Vou explicar. A gente tá falando de uma ilha, então, bem pequena, a gente tava de carro, então a gente conseguiu explorar bem a ilha, que foi uma ideia nossa mesmo, né? Investir um pouco mais e pegar um carro pra realmente tentar explorar toda a ilha. Nas praias, eu senti falta de uma duchinha ali, confesso. Eu não sei se isso é uma coisa muito no Brasil, mas toda vez que a gente saía da praia, a gente tava cheio de areia e não tinha onde tirar a areia, não tinha nenhum lugar, tinha nenhuma ducha. Isso eu senti bastante falta. É verdade, eu até tinha esquecido disso, mas é verdade. Mais um ponto positivo é que tinha bastante, acho que palacas. É tipo umas cabanas de palha, assim, que fica disponível lá na praia, então é só por ordem de chegada. Né? Tinha lógico, tem as pagas, que fica basicamente na frente dos hotéis, né, e são de propriedade dos hotéis, então basicamente tá pros hóspedes, mas tem várias gratuitas, então é a lei de quem chega primeiro, pega, basicamente isso. Então isso eu achei muito legal. A parte do transporte, a gente não usou ônibus, como eu falei, a gente tava de carro, então todos os passeios, todos os lugares que a gente fez, que a gente visitou, a gente foi com o carro. Os lugares pra gente estacionar, eu acho que foi bem tranquilo, a gente sempre achou lugar pra estacionar, Sim. Então isso não foi um problema. E em Aruba, as estradas são todas asfaltadas, então achei isso muito legal também. Como é uma ilha, tudo muito pequeno, então tem uns horáriozinhos ali que você acaba pegando um trânsitozinho, mas assim, nada demais também, bem tranquilo. A minha nota pra infraestrutura e logística é 7. Eu acho que Aruba tem uma questão de... O transporte público de Aruba é péssimo. A gente não usou, mas a gente viu. Não tinha ônibus, não tem quase ônibus pela rua. Não vinha muito passando. Eu vi todo mundo tem carro. Não sei se é barato comprar, mas enfim, todo mundo usa o carro como meio de transporte. Então, você acaba ficando muito restrito a aluguel de carro ou Uber ou transfer, enfim. Você vai ter que gastar com isso. E esse é um ponto que tirou nota aqui pra mim. A gente optou por isso, a gente alugou um carro no aeroporto, foi super simples, chegou do voo e já pegou o carro na frente mesmo, as locadoras de carro, então foi bem tranquilo. O preço é um pouco salgado, é um pouquinho mais caro do que alugar carro no Brasil, mas eu acho que ainda vale a pena. A gente alugou e a gente conseguiu conhecer a ilha de ponta a ponta. Um tanque de gasolina para a semana inteira, a gente ficou uma semana lá, então acho que isso foi um ponto bem tranquilo, assim, bem legal. Estrutura de hotéis. Aruba é uma ilha extremamente americanizada, então aqueles resorts gigantescos que você vê em filme americano é o que tem lá. E caríssimo, então você vai ter que dar uma pesquisada mais profunda para poder... Quer dizer, você vai, né? Não sei qual a sua condição financeira, mas a gente teve que dar uma pesquisada mais profunda para achar algo com um excelente valor. A gente achou um Airbnb muito bom, excelente,
por R$300 a diária. É mais barato do que muito hotel no Brasil. Então, se você pesquisar, se der uma pesquisada bem profunda, você acaba conseguindo alguma coisa legal. Mas se você quiser hotel, aí realmente você vai ter que gastar um pouquinho a mais. Aruba tem aeroporto internacional, claro, mas é um aeroporto bem pequeno, então não deve ter um volume muito significativo de voos. A gente não conseguiu voo direto, a gente teve que fazer conexão em Bogotá para depois vir até Aruba. Então acho que esse é só um ponto de atenção. Mas nada que vá te dificultar, você consegue ir tranquilamente, chegar lá bem tranquilo. E aí os pontos que a Gé levantou, realmente, as praias são todas muito boas, de uma forma geral, assim. Tem uma estrutura legal para você ficar ali descansando, relaxando. As palacas que a Gé comentou, não são muitas, mas acaba conseguindo ali tranquilamente, se você não chegar super tarde, você acaba conseguindo. Estacionamento. A gente não foi num período de alta temporada, mas assim, super tranquilo, pareceu que o espaço disponível pareceu bem grande, então acho que mesmo em alta você consegue ter aonde estacionar. Então, acho que de uma forma geral é isso. E o nosso próximo tópico é algo realmente muito importante em todas as viagens que a gente faz, é algo que a gente sempre se preocupa em pesquisar, que é segurança. E em segurança a minha nota é 10. Aruba é uma ilha extremamente segura. A gente rodou a ilha de ponta a ponta. Tem regiões que visivelmente são mais elitizadas, que é a questão do norte da ilha. Lá é onde estão a maior parte dos resorts de luxo e tal. E tem o sul da ilha, que é onde aparentemente os locais vivem mais. Mas também tem praias e hotéis assim. Mas o sul parece um pouco mais simples. Mas mesmo assim, uma segurança assim extrema. A gente rodou lá à noite várias vezes. Durante o dia, nenhum problema, a gente deixou carro na rua, a gente deixou a nossa bolsa na palaca e foi no mar e deixou ali, ninguém mexe. É uma segurança assim absurda, é uma sensação de tranquilidade extrema, então pra mim é 10. E pra mim, o tópico segurança, eu coloquei 9. Mas assim, eu vou explicar. 9 só por causa de um detalhe bem pequeno. Como o Fê falou, Aruba é um lugar extremamente seguro, realmente dá aquela sensação de segurança. Tem bastante policiamento também, mas independente do policiamento, é um lugar assim que realmente você pode ficar bem despreocupado. A gente, como brasileiro, é muito desconfiado. Em todos os lugares a gente sempre tem aquele lance de ficar ligado, né? Principalmente na praia, que você deixa as coisas, inevitavelmente você fica de olho. Não com tem medo como. De sair os dois, né? É algo muito nosso ali, mesmo. Mas, realmente, muito tranquilo, a gente deixou lá na praia, foi pro mar, só tava, né, a gente, então realmente não tinha com quem deixar. O meu ponto é que tem alguns lugares, no período da noite, tem alguns lugares fora do centro que eles são um pouco mais escuros, realmente. E aí eu fico pensando principalmente para as meninas que viajam sozinha. Não que realmente tenha algum problema, algum perigo, mas eu acho que poderia ser algo que poderia melhorar. Poderia ter mais iluminação. Exatamente. Porque se você estiver ali andando sozinha, querendo ou não, a gente tem um pouco mais de uma sensação assim de insegurança, né? Então eu acho que era um ponto que poderia melhorar. E depois de passar pelos 4 primeiros tópicos, agora é hora de saber se é caro estar lá, se o custo-benefício vale a pena. É um tópico polêmico, principalmente falando de Aruba. Acho que dá pra conversar muito sobre esse tópico. Eu coloquei uma nota 6 pra Aruba. 6? 6. Porque eu acho que é um lugar muito bonito, isso não tem o que discutir. As praias são maravilhosas, a estrutura é linda. Mas uma dúvida que eu tinha antes de viajar pra lá é: será que tem como viajar barato pra lá? Quando eu ouvi Aruba, pensava resort. Só milionário. Só milionário. Não tem como ir pra lá se você não tiver muito dinheiro. E era sempre uma dúvida que rondava muito na nossa cabeça. Quando a gente começou a planejar a viagem pra Aruba, a gente começou a pesquisar e a gente viu que não, acho que tem ali umas possibilidades. Então, eu abaixei a nota dessa forma porque, pra quem vai com dinheiro, muito tranquilo. Tem uma estrutura legal, como eu falei, tem tudo à mão ali. Mas pra quem tem a intenção de segurar, pra quem tem a intenção de economizar, ou não necessariamente economizar, mas não ir pra esbanjar, eu acho que já fica um pouco mais restrito. Você já precisa planejar realmente um pouco mais. Tanto na parte de hospedagem, a gente realmente fez uma pesquisa bem grande para conseguir o Airbnb que a gente conseguiu.
Tem toda uma questão também de você se programar para você comer nos jantar em casa, né? No supermercado e jantar em casa, né? Tem muita gente que não tá disposta a fazer isso e eu super entendo. Claro. É só uma questão realmente de alinhar ali o que você tá disposto a gastar ou não. Então, e além disso, os passeios, né? Eu, particularmente, não vi nenhum passeio barato. Como eu disse, é tudo em dólar, então realmente a moeda acaba pesando um pouco ali pro nosso lado. Os passeios baratos são conhecer as praias, né? Conhecer o California Lighthouse, que é o farol lá, e ver o street art. O resto, basicamente, você vai ter que gastar alguma coisa, não tem muito o que fazer. Então essa parte de custo realmente fica um pouco mais pesado e um pouco mais restrito também se você estiver aí procurando um melhor custo-benefício. A minha nota para custo-benefício, eu fui bem mais generoso que a Gé. A minha é 8. Nossa, foi realmente bem mais generoso. Eu vou explicar. Eu acho assim, Aruba é um destino praia. O foco deles é praia e isso eles entregam espetacularmente. Não falta praias lindas nesse país. Realmente, fora as praias, não tem muitas coisas para fazer. O ponto que pesa realmente é isso que a já falou. O custo é elevado, muitas coisas assim. Mas se você se planejar direitinho, dá para fazer, dá para viajar sim. A gente viajou para Aruba na mesma viagem que a gente foi para Bogotá e a gente gastou exatamente a mesma coisa em Aruba e em Bogotá. Então é questão de planejamento, é questão de abrir mão de algumas coisas. A gente, no caso, teve que escolher nessas batalhas, né? A gente deixou de fazer, por exemplo, a Ilha dos Flamingos, porque a gente achou que não valeria a pena financeiramente. Mas assim, dá pra viajar, dá pra ir pra lá, dá pra ir pra um paraíso, dá pra conhecer o Caribe com um valor relativamente ok. Então eu acho que acaba valendo a pena. As pessoas são muito simpáticas lá, então é um ponto que eu acho muito positivo, as pessoas são prestativas, te ajudam. A gente tava pagando lá aquele dia o estacionamento, o Zona Azul lá, o cara chegou e falou, não precisa pagar, fica tranquilo, já nos economizou uma grana. Então, eu achei muito legal, assim, eu acho que de uma forma geral é um país bem interessante, é um país diferente, com uma cultura diferente, eles falam 4 línguas, então, por momentos diferentes de colonização, tem uma cultura latina bem forte também, porque tem muito colombiano vivendo lá, então eu acho que tem coisas, sim, a aprender lá e dá para relaxar muito bem nas praias. E por último, nosso famoso fator uau, que é basicamente a nossa sensação, a vibe que a gente sentiu, as nossas impressões no modo geral do lugar que a gente visitou. E a minha nota pro fator uau é 8,5. Eu acho que as praias de Aruba realmente têm esse poder de fazer você falar uau, que lugar espetacular, que água maravilhosa. Eu achei um lugar descontraído, sabe? Um lugar tranquilo, um lugar seguro, um lugar de paz. Claro que nada é perfeito, provavelmente eles também têm os problemas dele, mas pra gente como turista, visitando e conhecendo, só pontos positivos, assim, realmente, tirando a questão do custo, só pontos positivos nesse sentido de vibe, né, de sensações ao chegar lá e ver as coisas. Então, 8,5. E pra mim, o fator uau foi 8. Apesar do que eu comentei, né, dessa questão de custos, é um lugar lindo, maravilhoso. O mar é lindo, é aquele azul Listerine que te impressiona realmente quando você chega e vê aquele lugar, né, todo clarinho, assim, enfim, muito lindo mesmo, extremamente seguro. À noite, quando você passeia no centrinho também é uma sensação muito gostosa. Você poder passear assim à noite sem muitas preocupações, isso pra gente é algo preço, né? É muito positivo, é algo que realmente nos marca bastante. O único, porém, mesmo é essa questão do custo, né? Como a nossa moeda acaba ficando muito desvalorizada, quando a gente converte, tudo fica muito caro. Então, mas tirando essa questão do custo, realmente é um lugar muito lindo e eu acho que é um lugar pra você descansar mesmo, sabe? Pra você relaxar. Eu acho que é por isso que tem tantas pessoas que vão de lua de mel, né? Porque eu acho que é um lugar muito propício pra isso mesmo. Exatamente. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa lupa colocada sobre Aruba. Acho que a gente conseguiu olhar várias coisas desse país. E as notas finais são as seguintes. Quer falar a sua primeiro? Quero. Então vai. Então vamos lá. Para atrações turísticas, a minha nota foi 7. Gastronomia foi 6. Infra e logística, 7. Segurança, 9. Custo-benefício, 6. E fator uau, 8.
que ficou com uma média final de 7,1. Você deu uma nota baixa. Deixa eu ver a minha, vamos lá. E a minha nota final foi a seguinte: atrações turísticas e atividades, 7,5, gastronomia, 7,5, infraestrutura e logística, 7, segurança, 10, acho que foi o primeiro 10 que eu dei em todas as avaliações que a gente fez até agora. Custo-benefício, 8 e fator UAU, 8,5. A minha nota final foi 8. E com isso, somando a minha nota e a da Gé e dividido por 2, a nota final do Que Destino para Aruba é 7,6. Então é isso, pessoal. Considerações finais aqui minhas sobre Aruba. Eu adorei Aruba, apesar da nota... A minha nota não foi baixa, eu dei 8 para Aruba. Média, né? Acho que foi um excelente lugar para visitar. Só realmente esse ponto. Então pesquisem bastante, porque senão realmente vai pesar no seu orçamento. Eu concordo com o Fê. Eu adorei também conhecer Aruba. A única questão é porque te limita um pouco, mas se você quiser economizar de alguma forma, se você não tá tão disposto a ir e viver a vida louca lá, entendeu? Mas eu acho que é um lugar maravilhoso e eu com certeza voltaria. Certeza absoluta. Muitas outras vezes. Lógico, programando, pesquisando, com certeza voltaria várias outras vezes. E você, já foi pra Aruba? Concorda com a nossa opinião? Pode deixar aí nos comentários, hein? Por mais que você não concorde, não tem problema nenhum. A gente quer saber o que vocês acham. E se você não viu o nosso vídeo de Aruba, a gente também vai deixar ele linkado aqui nos comentários. E a gente mostra um pouco mais de detalhe tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e manda também esse vídeo pra quem tá pensando em ir pra Aruba. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau!